bom dia. Estou aguardando a minha equipe chegar. Espero não ter que chamar aqueles que têm a presença obrigatória na data de hoje. Estamos avisando que você está ao vivo. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Estou aqui na ansiedade. Você não é obrigatório, mas pode entrar. Estamos ao vivo e aqui eu, Emanuel, na ansiedade de descobrir se serei pai de um garoto ou de uma garota. Antecipo para vossas excelências que a paternidade de um homem será muito bem-vinda, mas não preferencialmente também será bem-vinda de uma menina. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui em uma das nossas lives do ano. A gente já conversou sobre vários temas, sobre vários assuntos e deixei que vocês também sugerissem temas para que a gente pudesse conversar aqui. Por quê? Porque é difícil às vezes também estar aqui com todos os temas, com todos os assuntos para a gente poder conversar. Mas hoje eu quero falar sobre o vídeo que foi postado ontem do Acelerei. O Acelerei é um projeto muito legal, é um projeto que vale a pena não só vocês, como as pessoas que estão aqui escutando participarem. Pedro Lima e a Larissa Nassif, eles estão organizando, através da empresa Acelerei, que é uma consultoria do Pedro, uma mentoria própria para empreendedores. Lá não é um lugar de incentivos motivacionais, mas de conversas técnicas sobre vários assuntos. Eu sou um dos mentores junto com outras pessoas que são infinitamente mais qualificadas do que eu. Estou lá por cotas, mas dentro das cotas resta para mim a oportunidade de falar sobre como encantar os clientes e gerar fidelização. Vocês que estão há menos tempo no escritório veem que a gente tem muitos clientes que a gente repete o nome deles aqui com muita frequência. Por quê? Porque eles voltam a fazer negócios com a gente. Isso é uma dificuldade muito grande em qualquer negócio. E por que isso é importante? Só para vocês entenderem. Porque quando eu falo assim, isso é uma das regras escritas dentro do Pacheco Riz. Cliente recorrente, ele tem que ter uma prioridade, não só no atendimento, como também em relação a preço. Por quê? Porque quando a gente adquire um novo cliente, Duda, a gente tem que gastar energia para o atendimento, a gente tem que gastar energia para gerar autoridade, a gente tem que gerar não só autoridade, como também valor para aquele cliente, e depois de passar o preço, ele ainda analisar se, dentre todas as outras opções que ele tem no mercado, por quê? Só nesse prédio aqui a gente deve ter o quê? 10, 15, 20 escritórios de advocacia? Esse é o escritório que ele pretende contratar. Então, vejam que a gente até conversou muito sobre isso, essa jornada até a contratação ela é muito longa. Quando a gente está falando, Karine, de um cliente que a gente já tem ele dentro da base, que ele já contratou com a gente, que ele já teve pagamento de boleto aqui dentro e que a gente, com o pagamento do boleto dele, a gente resolveu um problema, esse cliente, quando ele volta, isso se chama Lifetime Value, que é o tempo de permanência do cliente dentro de um negócio. Exemplo, vamos pensar aqui em negócios que têm o LTV muito alto. Você consegue pensar em um? Fala um para mim. Consultoria? Uma consultoria aqui dentro? Eu pensei em fora aqui do escritório de advocacia. Vamos lá um exemplo. Spotify. Eu sou cliente do Spotify, não sei desde quando e vou continuar sendo. Por quê? Porque debita automaticamente no meu cartão e é muito mais barato para o Spotify me manter como cliente do que ele contratar ou ele adquirir um novo cliente. Eu pago, sei lá, R$20, R$30 todos os meses, recebo essa prestação de serviço, isso se chama LTV. Então, quando eu vou verificar o LTV do Spotify como empresa, é um LTV altíssimo. As pessoas ficam sendo clientes durante 1, 2, 3 anos. Até porque quando você pensa em redução de custo da sua vida, o Spotify, que é R$20, talvez fique até por último para reduzir qualquer coisa, concorda? Existem outros serviços que são serviços de exaurimento momentâneo. O que é isso? Fui na padaria, comprei um pão.
pode ser que a minha relação com a padaria acabe no mesmo momento. Hoje eu fui numa padaria que eu pretendo não voltar. Por quê? Porque eu não fui ali bem atendido. Mas mesmo que o serviço ou o produto da padaria seja de exaurimento imediato, ele também consegue ser de prestação continuada. Porque antigamente, quando eu morava no São Pedro, todos os dias eu ia na mesma padaria e o meu prazer era pedir o de sempre. Todos os dias eu chegava lá e gostava de pedir o de sempre. Então, o LTV é essa relação duradoura. Você conseguiu agora pensar em vários produtos que o LTV é alto, concorda? Vou te dar uma empresa que é modelo de LTV e um modelo de LTV muito mais próximo do nosso negócio. Quem aqui nessa sala usa Android? Vic. Quem aqui já usou Android? Todos nós, concorda? Ok? Quem aqui hoje pensa em voltar para um equipamento Android? Por quê? Porque depois que você consome um produto Apple, que você entra no sistema iOS, não importa o preço. Olha que legal, olha que exemplo legal. A Apple não é à toa que é a primeira empresa trilionária do mundo, é o exemplo maior de capitalismo, a gente já falou muitas vezes disso, mas a gente precisa trazer essas relações de sucesso que estão lá na experiência do cliente Apple para as relações de um serviço de advocacia. Quando a gente pensa na Apple, não importa o preço do celular. Alguém aqui acha que um iPhone é caro? Não, todo mundo acha que é caro. Mas você deixa de comprar porque é caro? Não. O iPhone é caro. Mas, hoje em dia, se eu te falar, eu vou te dar um Samsung S29.000, você quer? Não. Eu não quero. O Pedro estava vendendo um Samsung S22 Ultra, não é isso? Eu não quero nem saber o preço. Concorda? Agora, eu vou trocar de celular. Gente, eu sempre troco de celular e ofereço para os meus amigos o meu antigo. Sempre ele vem para assim, uma semana. Às vezes tem duas pessoas assim, quem vai comprar primeiro? Por quê? Porque isso é LTV ou é uma construção. O LTV é uma métrica. O que a gente está conversando aqui é como que a gente constrói isso. E lá naquele corte do vídeo que está nos meus stories, o que eu estou falando? Todos os dias, se você tem um negócio, e aqui eu estou olhando para todo mundo que tem um negócio, porque aqui a gente tem espírito de dono, ideia de dono, vontade de dono, a gente tem que pensar assim, como eu vou tirar um UAU do meu cliente? E aí há um corte naquele Reels, e logo em seguida eu falo assim, por quê? Porque o seu cliente está recebendo propostas o tempo inteiro. Vamos trazer isso para um assunto que eu gosto de falar com vocês também, que é sobre paquera. Imagina só, nessa sala aqui nós temos dois homens e um deles é solteiro. Não vou falar o nome, mas vocês sabem quem é. Esse homem, imagina, observação, o LTV maior é o do casamento. Espero continuar casado por alguns anos, muitos anos. Mas o rapaz solteiro que está aqui na nossa sala, ele está ficando com uma garota. Se ele escolheu essa garota, muito possivelmente ela é bonita, concorda? Muito possivelmente ela tem atributos que agrade ele, concorda? Mas se essa garota é bonita, você acha que só ele achou ela bonita? Com certeza não. Você acha que só o seu namorado te acha bonita? Eu sempre falo pra minha mulher, se só eu te achar bonita, talvez alguma coisa tá errado, né? Você foi na festa, nenhum homem mexeu com você, será que eu tô errado? Será que eu tô meio... Por quê? Porque isso é importante, é uma métrica. Quando você, jovem rapaz, pequeno gafanhoto, ficar com uma garota, você tem que fazer assim, o que eu tenho que fazer para tirar um uau dela? Beijar na boca. Na maioria das vezes ela já beijou outra boca. Fazer aquele negócio que casado faz. Geralmente ela já fez isso com outra pessoa, mesmo sem ser casado, igual você. Você vai levar ela para jantar. Geralmente ela já foi em algum outro jantar. Alguma coisa você precisa fazer. E geralmente é no detalhe. Vocês concordam, meninas? Alguma menina que hoje namora com um cara porque ele é rico? Eu tô olhando pra vocês e... Alguma menina que namora com um cara porque ele é o mais lindo de todos? Tô olhando pra vocês aqui e também, assim, o namorado de vocês não são os mais bonitos em capital estético. O que eu tô querendo dizer com isso? Algum detalhe. Vamos falar de você. Tô apontando aqui, ninguém sabe pra quem eu tô apontando. Vou falar de você. Você não tem como falar mais, né? Você também não. Mas você, esteticamente,
Pare e pensa na sociedade. Eu mostro você e mostro o seu namorado. Você concorda que 99,999% das pessoas vão concordar que você é mais bonito do que ele? Você concorda? Então você não está com ele pela beleza, concorda? Ele também é um rapaz trabalhador, concorda? Ele não é rico, ele está tentando ser. Isso é um positivo. Você concorda com ele que você não está com ele então por dinheiro? Principalmente porque você está com ele há 6 anos. O pessoal já sabe quem que é. Há 6 anos. Há 6 anos atrás ele tinha menos do que tem hoje. Concorda? Você não está com ele nem por beleza nem por dinheiro. Algum detalhe esse cara teve. Ah, esse cara é o rei do lepo-lepo. Também não é. Você concorda? Eu estou só contando para vocês e fazendo aqui a gente ter um momento descontraído, um momento leve, para a gente entender que o LTV e tirar o UOL do cliente é no detalhe. Com certeza ele te trata muito bem, com certeza ele se adapta na ideia que você pensa de família, com certeza ele te traz princípios que são muito legais, com certeza a relação das famílias em algum momento foi algo que te agradou, com certeza em algum momento difícil ele esteve do seu lado e você falou, poxa, é isso que eu quero de um cara. Você concorda? Ou seja, isso foi ele tirando o UOL de você. Hoje você tem 6 anos e você nem pensa em trocar de namorado, concorda? Se eu discordar, eu falo que você forma aqui. Conto pra ele. Por que eu tô contando isso? Porque a gente também precisa disso como advogado. Aqui é legal o papo, eu gostaria mesmo de tirar uma risada de vocês, mas eu preciso que a gente foque aqui no que é importante para nós, que é como advogado. Como advogado, quando a gente está aqui naqueles clientes que a gente fala o nome deles todos os dias, é como se fosse um namoro. Ele tem várias outras propostas, ele tem vários outros advogados aí postando um monte de rios, falando que resolve, que é o brabo, que não sei o quê. E a gente continua aqui vendendo para ele e, na maioria das vezes, o preço que a gente vende para esse cliente é, inclusive, muito maior, porque ele tem menos desperdício de energia. Concorda? Se eu consigo trabalhar menos vendendo para alguém no mesmo preço, eu ganho mais. Concorda? Porque eu tenho menos desperdício de energia. Isso é algo que eu quero que esteja enraizado na cultura do Pacheco Reis. O que eu preciso fazer, seja na minha peça, seja no meu atendimento com o cliente, seja no que for, para tirar um UAU do nosso cliente. Nossa reunião de hoje, 5 horas, isso vai tirar um UAU dos nossos clientes. Nossas lives que a gente faz aqui, que várias vezes clientes estão aqui nos escutando, nós estamos tentando tirar um UAU dos nossos clientes. Qual outro advogado que você conhece que está fazendo uma live aqui para falar de assuntos comerciais, quarta-feira, 11h45 da manhã? Não tem. Isso é tirar o UAU. Quando a pessoa vem aqui para um atendimento, hoje eu conversava de manhã com a minha cunhada e eu disse para ela assim, o meu trabalho é muito, a energia que me toma é muito grande, porque emocionalmente eu fico muito vinculado aqui. Em algum momento ela deu uma resposta mais ou menos assim, mas você consegue sofrer menos e tipo, entender que a culpa não é sua? Eu falei, só se trocasse o Emanuel, né? Não fosse eu, outro ser humano, porque eu sou empático. E essa empatia também tirou muitos uaus de muitas pessoas. Por quê? Porque a gente se coloca no lugar. Hoje, por exemplo, eu e você comemoramos uma decisão muito legal. Por quê? Porque uma pessoa que estava cometida com uma doença gravíssima, que precisava de um remédio, e a gente aqui com uma liminar, eu tenho certeza que você já foi embora pensando, que você já pensou. Essa semana mesmo eu te cobrei, Larissa, o que a gente pode fazer em relação a isso? Larissa, para quem não conhece aqui nas redes sociais, é a nossa responsável pelo setor de saúde. A Larissa foi a pessoa que estava responsável por isso. O que a gente pode fazer? Qual que é o UAU que eu preciso tirar desse cliente? E aí hoje o remédio chega. E aí eu poderia simplesmente assim, ok, check na tarefa, né? Não, a gente está aqui comemorando. Por quê? Porque essa é um perfil nosso de trabalho. Então, quando eu falo que a gente precisa tirar um UAU do nosso cliente e comparo isso com relacionamento, o tempo inteiro vocês ou nós estaremos recebendo cantadas do mundo. Ou vocês acham que a minha esposa não recebe cantadas? Eu imagino que pouca, porque ela tem a cara fechada. Mas, e se tiver alguém aqui tentando lá, já me avisa que eu vou lá resolver. Mas imagina se em algum momento eu deixo de cumprir com as minhas obrigações, que são as obrigações de homem, de marido e tal. Você acha que vai faltar alguma coisa? A mesma coisa com o cliente. Se falta alguma coisa com o cliente, ele vai olhar para o lado. Então, isso é muito importante. E o UAU, ele conquista, isso é muito legal, porque no casamento, no relacionamento, muitas vezes se acomoda também. Na relação comercial não existe esse acômodo, esse ficar cômodo nessa relação. Por quê? Porque também é muito cômodo ele pagar para o outro, porque nessa relação tem troca. E dinheiro é uma das energias mais sérias da vida, tá?
Tem um sociólogo que fala um negócio que, não sei nem se eu posso falar nas redes sociais, mas todo mundo só está interessado em sexo e dinheiro. O mundo gira em torno disso. Todas as nossas relações giram em torno disso. Na relação com o cliente, a gente exclui uma das energias, né? A energia sexual a gente não está conversando aqui. A gente até usa para os exemplos que a gente está aqui, mas ela não existe. Na relação dinheiro, essa relação ela é muito importante, você concorda? Por quê? Porque você não dá dinheiro para uma pessoa sem entender o motivo. Até mesmo quando você dá dinheiro para uma pessoa na rua, você está tentando entender. Será que ele vai usar isso aqui com cachaça? Porque se você pensar isso, pode ser que você não dê. Concorda? Muitas vezes, quem já ouviu aquela história assim, cheguei num mendigo e perguntei para ele como que ele ia usar o dinheiro, ele falou que ia beber uma cachaça, eu dei porque ele era honesto. Ou seja, porque era o valor que eu estava procurando ali. Tá entendendo? Quais são os PUAUs? Essa é uma pergunta que nós estamos tirando dos nossos clientes e eu quero hoje que a gente pense assim, qual cliente eu vou tirar um UAU hoje? Hoje eu quero tirar um UAU de um cliente. Tem um cliente aqui, ele está num momento de um M&A que eu não passei para ninguém ainda, todos aqui sabem o nome dele, mas eu não entreguei ele ainda como tarefa para ninguém. E eu preciso responder 4 questões que são muito sérias aqui, e eu vou responder com tanta qualidade técnica que eu vou estar tão inteiro para responder que ele vai falar assim, uau, esse cara é o melhor que tem para estar do meu lado. Esse é o uau. E vocês acreditam que eu acordo e durmo pensando nisso todos os dias? É lógico que eu também sou um ser humano, é lógico que eu também não consigo fazer isso com todos os clientes, mas eu adoro isso. Eu não quero ser um cara que passa desapercebido no mundo. Entende isso? Que tiraram o uau das pessoas, isso não é porque eu tô aqui hoje não. Se vocês forem atrás aí das minhas histórias, inclusive profissionais em outras empresas, eu tava tentando tirar o uau do meu patrão que falou que eu não vendia 6 Velox. Eu falei, se eu vender 6 Velox, você deixa eu almoçar em casa? Aquilo era um uau, você concorda? Eu estava trocando com ele algo que ele queria. Ele queria a minha mão de obra, a minha força de trabalho, e eu queria almoçar em casa, porque eu tinha tarde para estudar. Foi a troca mais bem feita. Ele ficou muito rico, esse patrão, tá? E posso te falar, graças a Deus que eu deixei ele rico com o meu trabalho. Por quê? Porque ele também permitiu que eu estudasse, e hoje está tudo bem, e hoje a gente advoga para ele. Ótimo. Olha que legal. É a troca. A mesma coisa com os nossos clientes. Então, quando a gente pensa na advocacia, a gente tem que lembrar que a gente não vive de um processo só. Advogado não vive de um processo só. Não adianta eu cobrar 100 mil reais de um cliente e no outro mês eu não conseguir aqui outro cliente que pague 100 mil reais. Mas, nesse cliente que paga 100, ou que paga 1, ou que paga 2, ou que paga 10, eu tenho que estar pensando como tirar o UAU desse cliente. Beleza? Eu vou abrir para uma pergunta aqui se estiver online, ou para vocês. E aí, se vocês tiverem uma pergunta, pode fazer. Espero que tenha sido produtivo para o Willer, a Miliane, a Lohane, o Victor, a Yasmin, a Ana, minha irmã Salvação. Um beijo para você, vou te responder no WhatsApp. Para a Lilian, beijo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para responder. Alguma dúvida? Então, semana que vem nós voltamos no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com um novo bate-tema, para nós falarmos aqui até estar impregnado dentro de vocês todas essas relações que são necessárias para que a gente tenha sucesso dentro de um negócio. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.